Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, onde ele realmente aborda muitos assuntos. E já chegando no final do seu sermão, ele vai alertar as pessoas justamente sobre a eternidade. Ele diz assim no capítulo 7, versículo 13 e 14: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Jesus aqui já começa dando uma exortação, uma advertência, e passando realmente uma realidade. Primeiro, ele diz que existe sim a eternidade. Segundo, ele diz que há dois caminhos. Ou você está no caminho que conduz para a vida eterna, ou você está no caminho que conduz para a perdição eterna. Para a vida eterna, só uma verdade. Não há várias verdades para você ir para a vida eterna. Só uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. E ele diz que o caminho para a perdição eterna, pronto, aí as pessoas têm a vastidão de conceito, de tradição, de religião, né, que conduz ao homem ao engano eterno. Então ele diz assim: entrai pela porta estreita. Essa porta estreita, há um caminho que conduz, um caminho estreito, como ele vai dizer também, mas ele vai falar primeiro, enfatizar a porta larga, né? Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Ele diz primeiro: há um caminho largo, bem largo, que uma multidão anda por ela. Ele fala que esse caminho largo, ele conduz a uma porta também bem larga, uma porta enorme. E essa porta, ela conduz a uma eternidade, a eternidade da perdição, da condenação eterna. A Bíblia, Jesus aqui, ele está enfatizando, sim, que é uma multidão, uma grande multidão. É bem espaçoso. Quando a gente dirige nas estradas, por exemplo, como é gostoso a gente dirigir numa estrada espaçosa, né? Que você tem lá bom acostamento, talvez 2, 3 faixas, e você anda livremente. Mas quando você chega naquelas estradas mais apertadas, que só cabe o seu carro, né? Você observa as dificuldades, mas você sabe que é um caminho estreito. Então Jesus está dizendo que no caminho largo, a multidão que passa. Em São Paulo, quando eu morava lá, quando nós às vezes ia para os litorais, né, e passava pelas, como chama, os pedágios, é interessante que quando chega na frente do pedágio, ele vai enlarguecendo, certo? Fica aquela multidão de carro. Mas para passar no pedágio, só um pode passar. Não adianta aquela multidão de carro, principalmente o véspera de feriado, né, era aquela multidão de carro. E o pedágio ali, bem estreitozinho, que só cabe o carro para passar. Não adiantava as pessoas em sua agitação querer passar, tinha que passar daquele lugarzinho estreito e pagar o preço ali, né? Quem conhece o pedágio. Jesus está dizendo que o caminho para conduzir aos céus, ele é um caminho estreito. Ele é um caminho que realmente só passa um de cada vez. E ele diz: entrai por esse caminho estreito. Esse caminho estreito conduz a uma porta estreita. E essa porta estreita conduz à eternidade, que é a vida eterna. Mas, pastor, qual é a base que podemos confirmar aí que realmente mostra esse caminho estreito? E ele é Jesus. E eu quero usar 2 textos. Primeiro, de João 14, versículo 16, ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus está deixando bem claro, aqui no versículo 1, 2, 3 e 4, ele fala sobre a vida eterna. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito,
pois vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo sobre o céu. Jesus disse que realmente há muita morada no céu. E para chegar a esse céu, só há um caminho, não há vários caminhos, só um caminho, e esse caminho é Jesus. Por quando ele diz no versículo 4, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há muitos conceitos de pessoas até sinceras, que falam com toda a convicção, que se você praticar isso, se você participar da religião tal, se você participar da igreja tal, né? Tem religião aí que diz que você só é salvo se você participar da religião. A salvação está na minha igreja, né? E é um triste engano, é um engano de Satanás, porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele enfatiza, ninguém vem aos céus ou ao Pai, senão por mim. Então essa é a verdade, quando Jesus entrar pelo caminho estreito, porque esse caminho conduz à porta. E quem é essa porta então? Já que Jesus é o caminho e a porta, ele também vai dizer que ele é a porta. No capítulo 10 de João, versículo 9, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele falando aqui que ele é o bom pastor. O texto aqui, Jesus vai dizendo, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Muitos aí estão se denominando que eu sou pastor, que eu tenho isso, eu tenho um dom da revelação, o que Deus me revelou. Se a tal revelação não há base bíblica que a apoie, não é uma mensagem de Cristo e nem do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é a única autoridade de fé e regra e doutrina para a vida do cristão confesso em Jesus Cristo. Então Jesus deixa bem claro, eu sou o caminho que conduz à vida eterna e eu sou a porta. E alguém para ser salvo precisa entrar por mim. Então, aqui está provando biblicamente o texto quando Jesus diz entrai pela porta estreita. Eu sou a porta, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Eu sou o caminho que conduz para a vida eterna. E são poucos. Por quê? Porque o próprio Cristo deixou em seus evangelhos, quando ele clamando, falando aos seus discípulos, ele diz, olha, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Ele está deixando bem claro. Muitos vão ouvir a palavra de Deus. Muitos vão ouvir. É o chamado que nós chamamos de chamada geral. É aquele anúncio geral. É aquele anúncio que está dizendo, olha, arrependei-vos. Mas são poucos o que de fato vão atender. Por que é que muitas vezes acontecem muitas catástrofes naturais? Terremoto, né, que vem de surpresa e tantas outras coisas. Às vezes já tem um pré-aviso, porém as pessoas pela ignorância, pelo comodismo, acabam não aceitando tal aviso. E quando chega realmente a catástrofe, é tarde demais. Jesus está deixando bem claro isso aqui, meus amados irmãos e amigos, você que está ouvindo o Evangelho. Você já ouviu essa mensagem do Evangelho várias e várias vezes. Eu quero dizer que você ainda continua no caminho largo. Mas pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não creio em como é que chama? Eu não creio em imagem, né? E assim por diante. Mas se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você continua perdidos em seus delitos e pecados. Você no meio da multidão faz parte daqueles milhões que, igual a você, não bebe, não fuma, não faz nada de errado, procura sempre fazer o bem, são pessoas honestas, que é o dever do ser humano, certo? Mas isso não lhe garante a vida eterna. Somente a fé em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que se com tua boca confessar a Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não há outro meio do homem ser salvo, somente através de Jesus Cristo. Mas por que então que somente através de Jesus Cristo?
Qual é a base que temos que também somente através de Jesus Cristo? Será que eu viver a minha vida boa não me salva, não dará chance? Não. E a resposta está em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Diz assim: porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, é verdade. Importante é só há um Deus, isso é verdade. Se há só um Deus, então todas as religiões levam a ele. Não. Por quê? Porque mesmo que outras religiões acreditem no Deus da Bíblia, mas não obedece à maneira como ele quer que você chegue a ele. E ele escolheu um único meio para que você pudesse chegar a ele, para que você pudesse se tornar seu filho, para que você pudesse ter a salvação. E ele diz, olha, primeiro ele é o intermediador, aquele que intermedia, aquele que é o Salvador, aquele que é o nosso Redentor, somente Jesus Cristo, o homem. E por quê? E ele vai dizer, o qual a si mesmo se entregou, se deu um resgate de todos. E a razão é porque Jesus Cristo pagou o preço, o único preço exigido por Deus para a salvação do homem perdido. Por isso, meu amado amigo e irmão, pense muito bem. Como está o teu andar diante de Deus? Por que você acha que todas as religiões podem te levar ao céu? Em Apocalipse, vai estar registrado de modo bem claro, quando ele vai falar sobre uma lista, né? Uma grande lista. Deixa eu ver aqui. Ok. Ele fala realmente sobre uma grande lista. Há um livro que tem uma lista de nomes. Apocalipse 20, versículo 12 em diante, diz assim: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, em cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além os entregaram aos mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E presta bem atenção no que Jesus está dizendo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Se alguém realmente não está com o seu nome escrito no livro da vida, e pastor, como é que eu posso escrever o meu nome, ou como é que Deus pode escrever meu nome no livro da vida? Está em João 1, quando ele fala, e todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome automaticamente será escrito no livro da vida, porque desse momento que você confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, tu se passará a fazer parte da família de Deus, terá o Espírito Santo que habitará em ti, e você tornará-se filho de Deus pela fé única e exclusiva em Jesus Cristo, o qual é o único mediador da tua alma. Observe que Deus está deixando bem claro sobre, de fato, os que estão entrando no caminho largo. Olha, se você não foi encontrado no livro da vida, o que lhe cabe é a condenação eterna. Ainda no capítulo 20, quando vai falar sobre o novo céu e nova terra, porém ele vai dizer o seguinte: o vencedor herdará essas coisas, e eu serei com ele, ele será comigo, versículo 7 do capítulo 21. Quando, porém, aos covardes, aos medrosos, aos tímidos, que não quer tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, aos incrédulos, aquele que embora conheça a verdade, embora que já ouviu a voz do Evangelho,
mas se mantém arredio, duro, e não quer aceitar esse evangelho, é um incrédulo. Mesmo crendo que Deus exista, mesmo que crendo que o céu exista, ele é um incrédulo, porque ele não aceitou a Cristo como Senhor. Aos abomináveis, né? E aqui põe todas as espécies de atrocidade e impureza que o homem vive. Aos assassinos, aos impuros, imorais, aos feiticeiros que vivem orgias, né, de seitas malignas, satânicas, aos idólatras, de todo tipo de espécie. Talvez você ache, porque você não se dobra diante de uma imagem, você não é um idólatra. Desde que você não tenha Deus como Senhor e Salvador da sua vida, desde que Deus seja o único Deus a qual tu adora verdadeiramente, alguma coisa ocupa teu coração, pela qual você venera. E todos os mentirosos, olha que o negócio é grande, viu, irmãos? Certo? Eu acho que nosso país, os políticos estão nessa classe aí, quando vivem uma vida de mentiras, de corrupção, né? São corruptos, roubam, desviam, faz tanta atrocidade, e depois com a cara mais limpa do mundo, ele diz o quê? Não fui eu não fiz. Vocês têm prova disso? Né? E às vezes a gente pergunta como é que pode. Mas não é só eles não, viu? Muitas pessoas que vivem no mundo da mentira, da falsidade. E ele diz também, a parte que ele cabe será o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna. No qual o próprio Cristo diz, que espaçoso é o caminho, que conduz a uma porta larga, a uma multidão que conduz para essa perdição eterna. Então você viu aqui nessa manhã esses dois caminhos. E como é que eu me desvio desse caminho mau? A Bíblia deixa bem claro. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo Paulo e Silas, quando eles estavam em Tessalônica e eles foram presos por causa do Evangelho, diz que eles estavam acorrentados e açoitados, né? E lá na prisão, por volta de meia-noite, diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutaram. De repente, há um grande terremoto. O carcereiro, pensando que todos tinham fugido, ele ia cometer suicídio, porque se todos os prisioneiros tivessem fugido à sua vigia, a sentença dele era a morte. Então, ele, já que eu vou morrer, eu vou tentar antecipar logo isso e vou tirar minha vida. É quando Paulo branda, dizendo para ele, não faça mal nenhum, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro olhando, e o carcereiro estava ouvindo que Paulo orava e cantava junto com Silas. Então ele diz, ele trazendo eles para fora, disse, varões, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Paulo imediatamente, é bem objetivo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E de fato isso aconteceu porque ele creu em Jesus Cristo, levou Paulo e Silas para sua casa, e ali Paulo passa a pregar o evangelho também à sua família, e diz que todos da sua casa creram na palavra do evangelho. Como é que eu posso me livrar do caminho da perdição que Jesus registra aqui? Como é que eu posso me livrar da condenação eterna? Crendo no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus Cristo veio para este propósito, para salvar o que se havia perdido. Então a vida eterna existe sim. A eternidade existe sim. O que vai determinar na sua vida entre céu e inferno é a sua decisão hoje, nessa vida presente. Porque após a eternidade não há mais esperança para quem parte sem Jesus. Como o irmão colocou aqui, seu irmão, né, o Capilé, né, que faleceu, mas ele tem uma segurança porque ele confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se ele fez essa confissão e permaneceu nessa confissão até os seus últimos dias, qual é a esperança que nós temos de que ele está com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Embora muitos não acreditam, muitos da família não entendam,
Então, o conforto do coração é justamente isso, né? Já está desfrutando a bênção junto com a sua irmã Conceição, Conceição, é? A tua irmã que faleceu? Albertina Conceição. Albertina, né? A irmanice também, né? Já estão lá. E o pai também do Roberto, né? Então, observe como é maravilhoso. Mas, pastor, o que dá essa certeza? A Bíblia. Mediante a confissão que essas pessoas fizeram pela fé em Jesus Cristo. Preste bem atenção como é que a Bíblia nos ensina. Se de fato eles confessaram a Jesus Cristo como a evidência do testemunho que eles já fizeram isso, a esperança que o crente tem de que, de fato, eles estão no céu, desfrutando já da vida eterna, o que é incomparavelmente melhor. A morte não atinge mais. Não há mais tristeza, não há mais dor, não há mais preocupação por toda uma eternidade. Mas também o inferno existe e é real. A Bíblia diz que há tormento, é um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre, é um sentido de um sofrimento eterno. E disse que o sofrimento maior não é a eternidade, é a ausência da presença de Deus. A nossa alma, a alma do pecador mais terrível que possa haver na face da terra, ainda ela sente a presença do Criador. Mas no dia que for lançado no inferno, vai sentir uma ausência tão profunda que será um tormento por toda a eternidade. Foi por causa disso que Jesus Cristo veio ao mundo, morrer numa cruz, para nos salvar. Por isso ele diz, entrai pela porta estreita, porque essa porta estreita conduz à vida eterna, e são poucos que acertam por ela. Que seja você esse pouco, que nessa manhã ouviu a mensagem do Evangelho e decidiu crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador.